Então hoje nós vamos falar sobre a história de Lázaro. Ali tem uma relação familiar com Jesus, né? Dessas três personagens, Marta, Maria e Lázaro. Eu penso, se um dia eu me deparar frente a frente com Jesus, para que lado ele vai me mandar? Muito bem, estamos começando mais um episódio do SGCast, um episódio diferente hoje, porque nós não vamos falar pela primeira vez, de forma direta, sobre gestão. Hoje nós vamos falar um tema bíblico com um grande amigo meu, que já vou apresentar para vocês. Nós vamos falar sobre a história de Lázaro. Eu me inspirei isso em um outro podcast, né, novidade do Primo Rico, né, o Primo Cast. E eu acredito que nós falamos tanto de gestão, seus autores, e às vezes nós nos esquecemos do maior autor de todos os tempos, né? E do maior livro de todos os tempos, onde está escrito todas as respostas àquilo que a gente procura, né? Lá está escrito como nós podemos ser melhores gestores, como nós podemos ser melhores líderes, inclusive o maior exemplo de liderança da história é o exemplo de Jesus, né? A liderança servidora, né? Então hoje nós vamos falar sobre a história de Lázaro e como essa história pode impactar a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida profissional, né? Como empreendedores, como profissionais liberais, como profissionais do varejo, né? Como que você pode, através dessa história, se municiar de, podemos dizer assim, munições sagradas, né? Para enfrentar os desafios do dia a dia. E para isso eu trouxe aqui o Rafael Cotrim, um grande amigo meu. Ele é advogado, ele está em um grupo de jovens, à frente de um grupo de jovens há muitos e muitos anos, inclusive eu também fazia parte desse grupo, é um grupo que eu tenho no meu coração, se chama Deus é Amor, faz parte da paróquia da Catedral aqui de Maringá, Catedral Basílica Nossa Senhora da Glória, menor, né? Basílica Menor Nossa Senhora da Glória. E nós vamos aqui destrinchar a passagem de João 11, aonde conta a passagem de Lázaro, né, Cotrim? E o que essa passagem realmente quer nos mostrar e o que ela quer nos ensinar a partir disso. Seja bem-vindo, Cotrim. Obrigado, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Legal. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando nós começamos a conversar, eventualmente para você vir aqui e a gente abordar um tema bíblico, você me disse três opções, né? Eu lembro que você me disse que gostava muito da história de Davi. Qual outro? Jó. Jó, exatamente. E Lázaro. E Lázaro, eu fiquei um pouco surpreso, porque em todos os outros podcasts que eu assisti, cara, nunca ouvi falar da história de Lázaro. Jó já ouvi, o próprio Davi também já ouvi, inclusive lá no podcast do Primo Rico, né, o Primo Cast, ele fala sobre essas histórias. Mas Lázaro nunca tinha ouvido antes. Por que Lázaro? O que te atrai tanto na história de Lázaro? A força do testemunho, não só do milagre, né? Não propriamente do milagre, mas o testemunho que Jesus quis dar para aquele povo ali, para que de fato aquele povo pudesse se converter. Então, além de ter transformado água em vinho, além de ter curado cegos, coxos, aleijados, então Jesus faz a reanimação, né, de Lázaro. E para nós, quando a gente lê esse texto, a gente foca muito na morte como algo que acaba, como um fim de linha, né? E Jesus não, Jesus quis dar um testemunho para que as pessoas ali, naquele tempo, em volta dele, e já que ele já estava público, né, pudessem acreditar no reino de Deus que ele veio propagar, né? Então, não é só voltar a trazer uma pessoa à vida. O poder de Deus é bastante para isso, mas é fazer com que as pessoas pudessem acreditar na pregação de Jesus, né? Eu acho que inclusive na própria passagem lá em João 11 tem um versículo que diz, né, que ele, entre aspas, falou com as minhas palavras, né, ele falou assim, ainda bem que eu não estava lá,
porque agora as pessoas podem ver e crer, né, naquilo que elas estão vendo. É que na verdade, sim, a gente tem que pegar a passagem como um todo, né, desde quando a irmã de Lázaro derrama o óleo, né, aquele perfume aos pés de Jesus. Na verdade, ali ela tá derramando sua vida, né, aos pés de Jesus. Era um perfume caro, né? Era um perfume feito de nardo puro. Isso, as pessoas em volta de Jesus ficaram assim espantados com aquela atitude dela. Inclusive o próprio Judas, né? Enfim, questiona em função do valor e na ideia dele que aquilo poderia ser um donativo e tal, né? Mas na verdade ali a questão monetária quer dizer pouco, né? Na verdade o que ela faz ali em termos talvez espirituais é derramar sua vida aos pés de Jesus, né? Então, ainda Jesus não interrompe ela, né? Então, porque às vezes a gente podia ter uma leitura do texto assim, não, vamos vender isso aqui, doar aos pobres, transformar em moeda e doar aos pobres. Não, mas Jesus não deixa que eles interrompam o que ela está fazendo ali, justamente porque é uma profissão de fé naquela mulher, né? Então, ali tem uma relação familiar com Jesus, né? Dessas três personagens, Marta, Maria e Lázaro, com Jesus, né? Como se eles fossem não, né? Uma relação, o laço que une eles, que está escrito é o laço da amizade. Só para contextualizar, Maria e Marta eram irmãs de Lázaro, né? Então ali começa a situação ali, talvez Jesus vai começando, porque a gente tem que deixar claro uma coisa, com Jesus não existe coincidência. Tudo faz parte de um grande plano, que é o plano salvífico, de salvação dos homens. Então, a história de Lázaro começa ali, né? Ela faz essa profissão de fé, e aí depois Jesus está na sua pregação, e aí ele é avisado, né? De que Lázaro está mal, está doente, e a gente às vezes interpreta isso como indiferença de Jesus, né? Mas na verdade é que Jesus tinha um plano diferente, né? Eu tenho ideia e penso que Jesus sabia o que ia acontecer ali com Lázaro e acabava que ia manifestar o poder de Deus ali. E repito, não só para trazer Lázaro de volta, reanimar Lázaro à vida, mas para que as pessoas pudessem ver o testemunho do reino de Deus, né? A força do testemunho do reino de Deus. Então, se antes a gente lia esse texto, é que talvez a gente, no século que a gente está hoje, vamos colocar o contexto histórico também, né, que faz parte da interpretação, a gente tá com uma mania de querer startar coisa, né? Tudo tem para ontem, né? Tudo tem que ser para ontem. Se a gente desenvolve um projeto, talvez a gente não apara nem as lacunas, não dá em polimento, já quer startar, já quer dar start, já quer mandar, já quer fazer acontecer, já quer, e tudo tem que ser para ontem, na velocidade do tempo que a gente vive ontem, né? A gente tem que pensar esse texto 2000 anos atrás, onde as pessoas andavam a pé, onde o comércio era troca, era moeda, era onde as pessoas tinham mais tempo, né? Então Jesus, quando a gente lê esse texto, a gente pensa, nossa, mas por que Jesus não saiu correndo? Né? Mas, primeiro, Jesus tinha um plano talvez diferente para Lázaro do que aquele que as pessoas ali estavam esperando. E segundo, no tempo de Deus na vida do Lázaro no texto e também na nossa, é diferente do nosso. Então, às vezes a gente tem um projeto aí nessa área empresarial, na área, enfim, familiar, pessoal, e a gente quer startar e as coisas não acontecem, e aí a gente começa a se frustrar, né? Começa a se frustrar e grande parte da culpa quem recebe é Deus, né? Não tá dando certo, Deus não me abençoa, Deus não pensa em mim, Deus não lembra, mas eu rezo tanto, mas eu peço tanto. Aquele contrato, aquele parceiro que não veio, aquele cliente que eu não consegui, enfim, no meu caso, né? Sou profissional liberal. Mas a gente tem que ter ciência de que o tempo de Deus é diferente do nosso. E que ele tem planos, né? E talvez a gente não consiga vislumbrar a grandeza ou a simplicidade. Grandeza nem tem correlação com algo muito importante, né? Grandeza tem no sentido simples da palavra de ação de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim, acho que Deus tinha um plano muito diferente para realizar ali. E Lázaro acabou por ser o objeto do plano, né? Maravilha. Cotrim, antes da gente evoluir com o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, eu queria presentear você com uma lembrancinha aqui do nosso podcast, e você pode aproveitar, inclusive, e já começar a utilizá-lo, né? Muito obrigado. Tá bom? Uma canequinha aí do nosso podcast. Ficar na minha galeria lá. Show de bola.
Eu tenho uma dúvida, porque aqui em João 11, ele não fala sobre esse período, né? Mas eu acredito que em algum lugar tem alguma coisa. Mas como que era a vida de Lázaro? Quem era Lázaro em vida? Você sabe? Eu sei que Profissão dele, não vou saber dizer. É um homem do tempo de Jesus, né? ele era irmão de Marta e É. Maria, né? A gente pode arriscar que ele podia ser um agricultor, um pastor, um pescador, um comerciante. A gente pode arriscar aí. Assim, deixar claro que assim, a nossa formação aqui é de prática, né? É isso. Tudo que a gente É isso. é, Não tem, pessoal, não é, tem nenhum teólogo aqui. é. Nós dois somos apenas pessoas que gostamos de estar no meio, né, de pessoas que gostam de ler a Bíblia e praticar um pouco, né? Somos falhos, mas não tem nenhuma pessoa aqui com formação teológica, tá? Então a gente está conversando aqui a respeito de um tema que a gente acha interessante e de repente esse tema aqui possa fazer sentido ou despertar em você que está assistindo a vontade de pesquisar um pouco mais sobre a vida de Lázaro e como a vida dele pode impactar na nossa vida, né? Sim, então a gente pode arriscar, né? Não tem muita novidade nisso aí. Ele pode ter sido alguém ali do tempo de Jesus. A gente pode até presumir que ele tinha uma situação financeira razoável. Tinha uma casa, ele tinha irmãs, né? A irmã dele derramou um perfume caro aos pés de Jesus. No velório de Lázaro tinha muitas pessoas rodeando ali o local, né? Prestando as últimas homenagens a Lázaro. Lázaro morava em Betânia, né? Que é a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Então, fazer com que algumas pessoas se deslocassem naquela época a pé de Jerusalém até Betânia para prestar a última homenagem, quer dizer, era uma pessoa que tinha um círculo de convivência bacana, né? Sim. Fora isso, né? Em adendo a isso aí que você falou, o papel de Jesus nessa história, né? Porque quando as pessoas ouvem que Jesus vai, então talvez ele revela ali os seus prós, se coloca a caminho, né? E as pessoas querem ver o que está acontecendo, porque Jesus já era público, né? Ele já tinha feito alguns milagres, já estava anunciando o reino de Deus, e aí ele resolve então fazer essa visita já sabendo, né, do problema de Lázaro. Então, assim, tanto os judeus querendo derrubar Jesus, quanto aquelas pessoas que estavam querendo saber o que ia acontecer, ou até propriamente seguidores, né, que estavam ali seguindo pelo caminho com Jesus, né? São curados, trocados e muitas vezes estão ali querendo ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, né? Então acho que Jesus arrasta, assim como ainda hoje é a presença de Deus, eu acho que ele arrasta, né? As pessoas. é, E aí assim, eu gosto de imaginar a passagem viva, né? O tempo, o calor, o cheiro, o som, o vento, a fisionomia, o plano das pessoas de acompanhar Jesus. Às vezes uma pessoa tinha que fazer alguma coisa, deixou de fazer. Às vezes tinha um judeu ali ou mais de um querendo já naquela situação de assim, porque na verdade sim, para os judeus o Messias ainda não voltou, né? Então assim, é, já estavam ali querendo entendendo Jesus como um atentado à religião, né? E, e também tem pelo fato de Jesus não ser aquele libertador, aquele general, né, que vinha libertar o povo judeu do jugo romano, né? Jesus veio pregar o reino do amor e as pessoas não conseguiam entender isso, né? Os próprios apóstolos também não atendiam, né? Dificilmente. Os apóstolos queriam empurrar Jesus para que ele se mostrasse logo. Então você vai ter algumas passagens diferentes dessa que Jesus acaba fazendo um milagre grande e ele se retira. Ele se retira para orar, ele se retira para ficar sozinho na montanha. Então, tem algumas outras passagens dos evangelhos onde as pessoas querem colocar ele nesse trono e ele se esquiva, né? E em paralelo também, quando ele vai à cidade dele, ele não consegue fazer nenhum milagre. Porque ali ele não encontrava pessoas de fé, né? Tem até o texto que vai dizer que ali é o profeta que não é aceito na sua própria pátria, né? Então ele não consegue fazer milagres pela incredulidade e a frieza, né, das pessoas que estavam ali. Mas falando de Lázaro, sim, acho que sim, que as pessoas ali, ele era conhecido. Vamos pensar que Betânia é um povoado,
uma aldeia, né? Então ele é conhecido por todos ali, né? E aí as pessoas mais que Jesus arrasta e aquelas pessoas que estão... Então vê a tensão que Jesus tá carregando nos seus ombros, né? Os apóstolos querendo saber o que Jesus ia fazer, as pessoas na expectativa, os judeus querendo pegar Jesus é, em blasfêmias, né? E ele no centro de tudo isso como um coadjuvante de peso, né? Nessa história onde Lázaro, não vou dizer que Lázaro é o artista ou o ator principal, mas Lázaro é com certeza o, o fecho. O clímax da história tá nele, tá com ele, né? Perfeito. Então, assim, Jesus, ele foi avisado, né? Ele estava na região da Judéia, salvo engano, e ele foi avisado através de um mensageiro que Maria e Marta havia enviado, E ele se demora, né? para avisar que Lázaro, aquele que Jesus amava, né, estava enfermo. Essa expressão a que Jesus amava, isso mostra que Jesus tinha um carinho, já conhecia Lázaro, já tinha um grau de amizade com Lázaro, até mesmo com a família, porque antes de tudo isso ocorreu o episódio do vaso de alabastro, né, onde Maria lavou os pés de Jesus com perfume feito de nardo, secou com os cabelos. Então eles já se conheciam antes, né? Então Maria pediu para que o mensageiro avisasse Jesus que aquele a quem Jesus amava, Lázaro, estava doente. É isso, né? Uhum. E ele se demora. Ele demora dois dias, né? É, A ele se mais. demora. Porque acho que no final das contas ainda demorou 4 dias para que A irmã Jesus dele vai chegasse, falar, né? né? Jesus, se tivesse vindo mais cedo, isso não teria acontecido, né? Tanto Maria quanto Marta falaram Uma isso, fica né? na casa e outra vai enquanto Jesus na estrada, né? Quando Jesus está se aproximando. Então, se ela avistou na estrada, talvez é porque ele estava vindo com mais gente, com certeza os apóstolos e mais. Então ela vai até, uma das irmãs vai até Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas ele fala para ela: calma, isso aconteceu para a glória de Deus, Lázaro está dormindo. Aí ele me leva ao túmulo, né? Ele pede para que ele seja levado ao túmulo, aquele tempo uma escavação na rocha, né, e tudo. E aí ele fala o que ninguém espera, né? Mas antes disso, até vale um questionamento. Jesus se atrasa para alguma coisa, né? Porque Maria, tanto Maria quanto Marta falou, se você tivesse chego antes, meu irmão não teria morrido, né? Mas espera aí, será que Jesus se atrasa para alguma coisa, né? Acho que é muito ao contrário, ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Mais uma vez aqui, o problema somos nós. Às vezes nós queremos controlar as circunstâncias, né? As variáveis e os resultados, e sim, todos os aspectos da nossa vida. E Jesus, ele tá... a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, essa entrega tem que ser tamanha que a gente coloca, claro, continua fazendo a nossa parte, ganhando o sustento da nossa vida com o suor do nosso rosto, que está escrito lá em Gênesis. Continua fazendo nossa, não é dar na mão de Jesus e descansar, não é dar na mão de Jesus e confiar. É diferente. São duas coisas totalmente diferentes. A gente não vai terminar de parar de lutar, parar de buscar, parar de aprender, parar de... Não. Nós vamos confiar. E aí é ter essa certeza de que ele cuida dos mínimos detalhes. Como a gente é uma geração imediatista, então quando ele tarda ou quando ele faz diferente, aí parece que são os nossos méritos e que ele não agiu, né? Às vezes ele faz na simplicidade, às vezes ele faz em outro tempo, às vezes ele faz diferente. A gente tem que separar essa coisa de vem pra cá, esse tipo de religião onde a gente ganha, né? Porque se a gente for assistir a vida dos santos, que estão hoje no céu com Deus, na pátria eterna, eles sofreram, carregaram a cruz, abraçaram a cruz, né? Pra gente ser amigo do crucificado, a gente tem que abraçar a nossa cruz também, né? Então essa... Cara, isso é forte, hein? a- é, a- a- Pra gente estar perto do crucificado, nós precisamos abraçar a cruz. então a gente às vezes entende que a religião que é pregada por aí, a gente às vezes pega o ruído de que Deus vai cuidar de tudo. Deus fala assim, ele cuida. Ele com certeza cuida, mas talvez não é da forma como a gente espera. Por exemplo, na situação de prosperidade.
né? Se a gente pegar São Padre Pio, por exemplo, tem a cela dele onde ele morou. Os outros santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, e por aí vai. Todos eles abraçaram cruzes. Santa Rita de Cássia, que teve um marido grosseiro, que depois perdeu esse marido, que depois perdeu os filhos, que depois foi rejeitada quando quis entrar pro convento. Depois, quando conseguiu admissão no convento, foi humilhada, teve que regar o galho seco. Hoje lá ainda em Cássia existe a roseira ainda que ela regou. Então, veja, quanto está a prosperidade aqui? A prosperidade está no reino dos céus, está na glória eterna, em ter garantido isso, morrido na amizade com Deus. Tem algumas cartas de Santa Teresinha, doutora da igreja, ainda adolescente, que ela vai dizer, tá no auge da doença dela, e ela vai dizer que ela quer estar com Deus, que espera que Deus faça com ela o que for da vontade dele. Então, onde está a prosperidade aqui? Né? E talvez isso seja o verdadeiro sentido de abraçar Jesus e amar Jesus. A gente não pode trocar as variáveis para tentar mudar o resultado, né? Eu abraço Jesus porque eu tenho uma segunda intenção. Eu abraço Jesus ainda que eu quebre. Eu abraço Jesus ainda que eu tenha um ano ruim. Eu abraço Jesus ainda que a minha esposa se adoeça, meus filhos se adoeçam. Eu abraço Jesus em todas essas circunstâncias. E isso já cruza com a história de Jó, por exemplo. Eu abraço Jesus em todas as circunstâncias. Independente, tem uma frase que fala de algum santo, né? Eu faço o que Deus quer. Então ter uma vida e levar uma vida segundo os mandamentos. E quero o que Deus faz. Né? Quero o que Deus faz. Então deu errado, né? Eu tinha um plano lá, deu errado. Amém, graças a Deus que deu errado. Deus tem um plano pra mim. Mais uma vez, não é que eu vou desistir. Que daqui a pouco vai abrir ali alguém, vai me oferecer. Não é. Não, eu vou ter que continuar correndo atrás. Até porque com o pecado de Adão e Eva, nós somos condenados a viver nesse lugar. Nós somos a igreja militante, né? Então nós estamos na luta das tentações, das tribulações, das angústias. Então isso não vai, porque eu sigo Jesus, isso não vai ser tirado. Talvez ela vai ser ressignificada. Toda a circunstância vai ser ressignificada. E quando Lázaro, voltando lá para a história dele, né? Quando Lázaro tem aquela notícia, Jesus sabe o que fazer. Ele não tem segurança. Ele não é aquele investidor que vai arriscar. Né? Ele sabe o que fazer, ele sabe por que ele está ali. Até Jesus, ele fala que para Marta ou Maria, fala assim, seu irmão vai ressuscitar. E elas têm um falso entendimento, né? Porque elas entenderam que o irmão de fato iria ressuscitar no último dia, né? Não é um falso entendimento, é um entendimento de acordo com as circunstâncias que ela tinha ali, com a tradição. Só que elas se esqueceram. A normalidade, né? Normalidade. Só que elas se esqueceram que o amigo delas era Jesus. E que podia fazer o diferente. E ele podia deixar Lázaro morto. Não podia? Podia. Ele podia ter deixado. Até uma pergunta que eu iria fazer é por que Lázaro, né? Será que é por causa das circunstâncias? Porque assim, com certeza, muitos outros conhecidos de Jesus morreram antes de Lázaro. E Jesus, por ser Deus, muito bem poderia ressuscitá-lo. Não teria dificuldade nisso, eu acho. Mas por que Lázaro? Bom, mas mais uma vez aqui vai o que eu penso sobre o assunto, né? Eu achei que é mais uma vez a demonstração do poder. No tempo adequado e na circunstância adequada. Então, dentro daquele contexto, naquele tempo, naquele momento, tinha que ser assim. Ele podia ter deixado Lázaro morto, continuar morto e consolado as irmãs. Não podia dar um abraço santo nas irmãs e curar o luto das irmãs? Podia, mas ele resolveu reanimar. A teologia vai falar reanimação do corpo de Lázaro. Vai trazer a alma de volta ao corpo. Por quê? Porque, ou seja, ele estava morto mesmo. Quando a gente morre, no Catecismo da Igreja Católica vai dizer, ocorre o juízo imediato, o juízo particular. E isso já tinha ocorrido com Lázaro. E isso não é mudado. Não, se acontece para todos nós, se é ciência da Igreja Católica, sim. Né? Tanto que a gente reza no CRE que virá julgar os vivos e os mortos. Então, quando a gente fecha o olho aqui, acontece o juízo particular. Que a segunda vinda não vai mudar. E será que ele estava onde, Lázaro?
vamos considerar o laço de amizade com Jesus, então temos que pensar que ele estava no seguimento, né? De Jesus, né? Que na verdade, quando Jesus estava ali, as pessoas que morriam antes de Jesus ter estado no mundo, eles ficavam na mansão dos mortos. Seria o purgatório? Não, mansão dos mortos. Quando que é isso? Jesus vem, na Páscoa, quando a gente, na Sexta-feira Santa, quando Jesus morre, a espiritualidade desse dia é que enquanto a gente está aguardando o luto, Jesus está trabalhando. Ele vai na mansão dos mortos buscar Adão e Eva. E estavam lá, né? A gente rememora isso, né? Então, lá acontece o juízo pro Lázaro também. E para nós vai acontecer também. Isso é fato. Então, a gente fica deixando para depois a espiritualidade, fica pensando nos negócios, no dinheiro, né? Nas circunstâncias, na correria. De repente da tela azul. De repente, da tela azul e não deu tempo de morrer na amizade com Jesus, né? Porque, assim, é muito claro a existência do purgatório. Mas onde está na Bíblia? A existência do purgatório é comprovada não só pela palavra, mas pela tradição católica. O purgatório é a certeza do céu? O purgatório é um estágio de purificação. Ou seja, É um lucro. Eu considero que se eu fosse pro purgatório hoje, lucro, porque dali é céu. a certeza É do um céu. estágio de purificação. Eu tô na amizade com Deus, mas não tô pleno em estado de graça para ir ao céu, direto ao céu. Então eu tô ali E o inferno é uma passagem de ida. É uma condenação eterna, né? É só uma passagem de ida. Não tem. Tem aquela passagem lá, não vou lembrar o nome do personagem, mas que ele tá lá no inferno, né? E aí tinha uma pessoa pobre que ficava ali e tal, e aí ele quer voltar pra falar com os irmãos dele, né? Ele tá querendo voltar, ele tá querendo mandar algum recado pros irmãos dele, a família dele fazer diferente, porque ali onde ele tá, é até que ele fala assim, peça pra ele molhar a ponta do dedo e dar na minha língua, e não é permitido. Então peça para avisar, aí vai responder assim, não, mas eles têm os profetas, eles têm as pessoas aqui para falar, eles não precisam disso. Ou seja, sua chance já foi dada, você não avisou em tempo hábil, agora tá aí. Não se emendou em tempo hábil, né? Eu acredito que Deus tem um tempo, né, para cada coisa, certo, para cada coisa, mas também creio que muitas vezes a gente fecha os olhos para a oportunidade, né? E levando em consideração isso que você disse, eu fico me perguntando assim, né, pô, nós temos nosso livre-arbítrio, né? E Jesus, Deus, ele não interfere nisso. Liberdade. Liberdade. Plena. Então, eu posso presumir que era da vontade de Lázaro voltar à vida? Eu acho que essa resposta a gente nunca vai ter. Porque eu acho assim que é graça e obra de Deus, mas ele não reclama, né? Não, eu acho que... Então, não tá escrito lá que ele reclamou por Jesus, tava tão bom lá, você me trouxe de volta aqui, tava tomando um gizinho, tava tranquilo ali. Uma glória, tá uma paz. Tanto que ele vem em volta-faixas, né? Ele tava guardado mesmo, morto, né? E Jesus faz isso, mas eu acho assim que Lázaro é um homem que serviu o propósito de ser um instrumento de anunciação do reino. Eu acho que você falou uma coisa muito legal. E existem outros exemplos disso na Bíblia também. Por exemplo, tem uma passagem que é a passagem do cego de nascença, aonde os apóstolos falam, né? Ou os apóstolos, as pessoas que estavam ali falam, Jesus, quem pecou? Foi o pai, a mãe, ou ele pecou para que ele tivesse nascido assim, né? Ou Deus já sabia, porque tinha uma mentalidade Deus castiga. do futuro, né? Será que Deus fez isso nesse momento porque no futuro ele iria fazer alguma coisa ruim e Deus resolveu castigar ele previamente? Não, acho né? que ele tinha a mentalidade do Deus castiga. É. Tanto que eles faziam a pergunta, foi o pai? Aham. O pai fez assim, agora eu vou castigar ele na figueira do filho. E Jesus falou, nenhum nem outro, né? Ele nasceu assim para que nele seja manifestada a glória de Deus. E Jesus foi lá e o curou. Eu creio que o encontro deles, de todos os personagens com Jesus, a samaritana, o cego no poço de Jericó, o doente lá, o coxo do poço da piscina de Betsaida, estava predeterminado.
assim como os nossos encontros. E aí, dentro do que você falou do livre-arbítrio, a gente, de repente, vira as costas para esse encontro, né? Porque custa. O meu, o seu, de quem tá assistindo, todo De mundo. todo mundo também é predeterminado. Nós somos chamados à graça de Deus, nós católicos, com batismo, né? Porque a gente nasce com a mácula do pecado original. Nós herdamos a mácula do pecado original da ação de Adão e Eva. E o batismo nos traz de volta a graça de Deus. E é tão perfeito que batismo de criança é para ontem, né? O batismo e depois quando já numa vida adulta, a crisma. A confirmação e aí depois vem agora, antes era batismo, depois primeira comunhão, depois crisma, que é a confirmação. Agora mudou, então agora é batismo, depois crisma e depois por último a primeira comunhão. Entendi. Olha, eu não sabia. Na verdade é uma volta, né? É uma volta às primeiras comunidades ali, né? Mas enfim, o pecado não precisa disso, o pecado precisa de consciência, né? Que eu tava falando do livre-arbítrio e da liberdade. Às vezes a gente gasta tempo com o que o mundo entende que é prioridade e deixa o nosso juízo particular para depois. De repente, Não tem depois dois. se foi, já foi, né? E aí é uma posse de mão única, né? Não tem são três opções: céu direto, que eu acho que deve ser para poucos; purgatório, que eu acho que deve ser para os amigos; e o inferno para aqueles que viveram, né, separados aí do amor de Deus. Porque assim, tem uma coisa, todo cristão, uma pessoa que tem espiritualidade, ela tem uma vontade em si. E Deus é tão perfeito na nossa criação que ele orienta essa vontade, que é a vontade de volta para ele. Quando a gente nasce, a gente tá fazendo o caminho de volta. Pra pensar, Deus põe a gente aqui na Terra e cada dia é um dia mais no caminho de volta para ele. Isso é o plano. Quando você nasce, todo mundo tá dando risada em volta de você. Quando você morre, e a gente tá chorando quando a gente nasce. Quando a gente morre, Caramba, olha só. as pessoas estão chorando e, na teoria, a gente deveria estar sorrindo, né? Então, o plano de Deus é esse. O vazio que todo homem sente, homem e mulher, aqui no gênero, é uma vontade de voltar para Deus. E muitas vezes o inimigo de Deus usa isso, usa suas artimanhas para colocar pecado ali nessa vontade. Mas eu creio firmemente que, na verdade, nós temos uma vontade de Deus. Até quando nós estamos escolhendo o pecado, né? Porque daí influenciados tudo e decidimos mal. Influenciado pelas tentações, decidimos mal. Mas essa no meu coração e no meu entendimento que não vale nada, nós somos um vazio que é preenchido por essa vontade de Deus. Até de retornar, de estar retornando para ele. A vida do cristão é um eterno retorno, né? Porque a gente tá errando, acertando, caindo, daqui a pouco a gente melhora uma área, a outra começa a cair, daqui a pouco a gente tem que buscar aquela área. Até que a gente é redimido e aceito no reino de Deus. Com a confissão, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar levando uma vida de priorizando as virtudes, né? E é difícil isso para todo mundo, né? A gente tem conta para pagar, tem planos, aspirações que a sociedade moderna, né? A literatura, o cinema, a música colocou no nosso coração, na nossa cabeça, né? Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é nos ter de volta. Então, às vezes a gente se perde no caminho, né? E aí, para nós, mais uma vez, somos católicos aqui, eu e você, mas os cristãos de maneira geral, onde está o ápice desse reencontro com Jesus? Na Eucaristia, que vem depois de um bom exame de consciência. Porque aquele que está em pecado mortal, aquele que afronta gravemente o mandamento de Deus, não pode comungar de Deus. Aquilo ali é corpo, sangue, alma e divindade de Cristo para nós. E aí você vai falar, mas isso aí é só um pão. Não, então convido você a dar um Google aí no Milagre de Lanciano, que foi na Itália, acho que no ano 1500 e pouco, onde o sacerdote duvidou. Ele foi fazer a consagração e duvidou. E aquilo virou carne na mão dele. Carne humana, inclusive. Depois foi feito estudo na época, que era músculo do miocárdio e tipo sanguíneo AB, que é o doador universal. Aí passou vários anos, né? A tecnologia mudou, eles foram estudar de novo. Dá um Google aí, você vai achar. Depois foram estudar de novo, a carne ainda estava fresca.
Aqui, recentemente, no México, eles fizeram uma exposição de Jesus Eucarístico no ostensório, e as veias, assim, pulsavam do coração, o batimento, assim, dentro do ostensório, Tô arrepiando aqui. na Eucaristia. E aí tem vários milagres eucarísticos, né? Beato Carla Cucci, que vai ser santo agora, Que era um jovem, muito, né? muito em breve. Ele era amigo da Eucaristia, devoto da Eucaristia. Então, o que ele fez em Vila? Morreu de leucemia com 15 anos, se eu não me engano. Ele se dedicou a visitar os locais onde aconteceram os milagres eucarísticos. E aí ele foi na internet e foi fazer um site sobre isso. E aí a mãe dele conta que ele começava a fazer o site e o computador pegava fogo. Eu começava a fazer o site, o computador pegava fogo de novo. Aí o repórter falou, mas o que a senhora fazia? Ela falou, comprava outro. Pra ele continuar fazendo, né? Então, assim, pro cristão, para nós católicos, a Eucaristia é o centro de tudo, mas tem que vir precedido de um bom exame de consciência. Porque senão nós estamos tomando a nossa própria condenação, né? Então, se Lázaro quis morrer, não sei, acho que essa resposta ela passa a ser Não, acessória. se ele quis ressuscitar, né? Porque eu acho que ela passa a ser acessória. Eu acredito que sim, porque todo mundo ama a vida, né? A maioria das pessoas ama a vida, né? E se não ama, talvez tenha alguma circunstância ali que gerou uma frustração social e aí ela acaba encarando aquilo como um motivo Mas eu diferente. penso assim, as pessoas realmente amam a vida, eu amo a vida, mas eu fico imaginando o quão bom deve ser a vida ao lado de Jesus, não só como a nossa vida é boa ao lado de Jesus aqui, mas de fato ao lado de Jesus, face a face. Deve ser um negócio. Extraordinário, né? E veja, as pessoas que a gente sabe que são santos, né? Na comunhão dos santos, então, portanto, estão lá na presença de Deus, tiveram uma vida difícil, cara. Acabei de mencionar aí Santa Rita de Cássia. E aí a gente tem que fazer um paralelo dessas dificuldades com as nossas, né? Então, estar na presença de Deus aqui hoje é por meio do Espírito Santo, né? Na própria Bíblia fala, no mundo haverá aflições. Coragem eu venci o mundo, né? Então, eu acho que Como tudo se conecta na Bíblia, né, cara? Tudo se conecta. é impressionante. E não se contradiz, né? Não. Olha, nós estamos falando de Lázaro e você citou Jó na mesma circunstância. Eu falei do santos e você falou de Jó na mesma circunstância. É incrível como tudo se conecta, nada se contradiz, apesar de tudo ter escrito, a maioria das coisas, grande parte das coisas terem sido escritas em tempos diferentes, por autores diferentes, que muitas vezes, né, não se conversaram entre si. Mas veja, a Igreja Católica tem santos que escreveram textos ano 100, ano 1000. São João possivelmente estava vivo. Já parou para pensar nisso, na força desse escrito? De ter conversado com alguém que foi testemunha ocular, né? Hoje na Terra Santa se visita os lugares onde Jesus passou, onde O próprio Jesus Paulo. esteve. Paulo não tinha. Paulo veio depois, né? Paulo veio depois, lá quando ele está indo a Damasco, perseguir os cristãos, e a luz vem lá e ele cai do cavalo, né? Literalmente cai do cavalo. Mas beleza, vamos voltando à história de Lázaro, né? Muito bom isso, essas conexões que vão acontecendo. Mas tem uma passagem que fala que Jesus chorou. Eu acho que é a única 100% passagem. homem, 100% Deus. Eu acho que é a única passagem na Bíblia. Não sei, eu posso estar errado, posso estar falando besteira aqui, mas em outra passagem existe o fato de Jesus ter chorado? Jesus chorou em outra. Cabeça não vou lembrar, mas ele suou sangue ali Na cruz, né? Não, antes, ali quando ele estava no Monte das Oliveiras. Isso. Então ele suou, acredito que Aflições, né? Ele teve aflições, mas a palavra é Jesus a chorou. amargura do povo também, né? O coração duro do povo também, né? Mas assim, se chorou, aqui é um dogma, né? 100% homem, 100% Deus. Porque você vê, então, Jesus realmente, de fato, tinha uma ligação forte com Lázaro, uma amizade, né? Pra ele ter chorado, ele ter se deslocado da onde ele estava para onde, né? Até onde estava lá o velório de Lázaro. Então, essa parte, Jesus chorou. Eu fiquei impressionado com ela, né? Quando eu li. Diz pra gente que ele se
compadece da gente. Se Jesus chorou, meu amigo, Não, e mais que isso, né? Nós vamos chorar há muito tempo aqui ainda, né? Mostra que Jesus se compadece. Mais uma vez, às vezes a gente não vê a mão dele, mas ela tá lá. Às vezes as coisas estão dando errado, mas a mão dele tá lá. E a gente às vezes não percebe, né? Por quê? Porque a gente tá uma visão ocidental moderna, entendendo a religião, que é que é o caminho que todo cristão faz de volta a Deus, né? até que chegou o momento lá, né, Cotrim, que Jesus falou assim, remova a pedra, né? E quando ele falou remova a pedra, uma das irmãs de Lázaro falou assim, mas Jesus, o corpo já deve estar fedendo, né? Faz 4 dias, né? 4 dias. E ele falou, não, remova a pedra. Até que foram e removeram, né? Mas assim, ó, eu penso quando lê esse trecho que para Jesus não era. Jesus era acostumado com o diferente. Não é acostumado. Quando ele fala lá, alguém pergunta pra ele, perdoar quantas vezes? 7, que é o número da perfeição, ele fala, não, 70 vezes 7. Então, ele está acostumado a fazer as diferenças, né? As coisas diferentes, né? Quando você bater em outra, você faz o quê? Dá a outra face. Quando te roubarem o manto, você faz o quê? Dá também a capa. Se te pedirem para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Isso é normal? Nem naquele tempo não era. Naquele tempo já era o inverso, né? E se a gente trazer rapidinho para os dias de hoje, o discípulo vai fazer o diferente. Aquele seguidor ali que está ali em intimidade com Deus, que em intimidade com Deus leia, eu faço a minha oração, eu faço a leitura, eu frequento a missa e tal, enfim, cumpro os requisitos, né, ali, né? Ficou até estranho falar assim, mas é isso mesmo, a gente tem uma rotina, né? O discípulo tem uma rotina. Ele vai fazer o diferente também. Ele vai acolher, ele vai visitar, ele vai gastar tempo. E aqui eu trago rapidinho um parênteses do samaritano. O samaritano se desvia para salvar o cara lá, né? Ele não foi espancado, roubado, aí o sacerdote passa e não quer ficar impuro, não toca. O levita passa e não quer ficar impuro, ou por outro motivo não toca. Aí o samaritano, que era um estrangeiro, que era considerado um cachorrinho, tinha um nível de um cachorro para os judeus, ele vai e se desvia do caminho dele. E aqui tem a história da salvação todinha. Ele se desvia do caminho dele, vai cuidar, vai levar para a hospedaria, vai pagar e vai deixar uma calção lá. E quando voltar, ainda vou pagar. Mas não foi isso que Deus Pai fez com a gente? Mandou teu filho, amou tanto a humanidade que mandou seu filho para morrer por nós? Então é o diferente. E o diferente do século XXI, o que que é? Talvez é ser honesto, talvez é ser justo, talvez é não querer se aproveitar, talvez seja ter a habilidade de se desviar, né? Se desviar do rotineiro e pensar no que é atalho. Atalho para Deus, né? Não atalho de cortar caminho, não. Igual, você não tem um jeitinho aqui, não? Conversar com a pessoa certa? Não. O meu atalho se chama oração. Talvez para nós, terço. Esse seja o nosso maior atalho. Muito bom. Caramba. Cotrim, uma frase que tá lá em João, capítulo 11, versículo 25, quando Jesus ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais morrerá. Crês nisso? Se isso é uma pergunta? Não. Ah, de Jesus? Ele fez essa pergunta 2000 anos atrás. Marta, Aham. né? E a Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente diga, porque a gente, para receber milagres, eu acho que a gente precisa crer, Claro. né? Vai em Crer. paz, tua fé te curou. É. Quase para todo mundo ele falou isso, né?
E onde não teve fé, ele não conseguiu operar, né? E tem uma outra passagem ainda que se complementa nisso, que é quando você pedir alguma coisa em oração, creia que já o recebeu, e assim sucederá. Então, A fé é isso, né? exatamente, Crer antes de naquilo que a gente pedir, não consegue ver, na certeza de que aquilo vai acontecer, se for a vontade de Deus. eu preciso crer que aquilo de fato já aconteceu, que eu já recebi aquela bênção, e assim sucederá. Então, Jesus pergunta: você crê nisso? Daí ela falou assim: eu creio, eu creio. E o resultado a gente já sabe, né? Céu. Pra nós aqui é céu, né? E depois que ele pediu para remover a pedra, ainda tem uma coisa muito legal que ele disse, né? Porque não foi simplesmente Lázaro saia, Pleonasmo, né? né? Venha para fora. Venha para fora. É legal isso porque Rodrigo Silva ele fala muito disso. Quando existe esse tipo de linguagem, ele quer dizer que ele quer enfatizar alguma coisa, né? Ele quer enfatizar, saia para fora, né? Entre para dentro, ele quer enfatizar. Mas antes de ele falar isso, Jesus falou com o Pai. Ah. Quem me vê, vê o Pai, né? Ele já vai dizer isso. Quem me vê, vê o Pai. E a intimidade deles é. Ele está nele, um está em um e o outro está nele, né? Então, tá cada um em si. Eu acho que ali, É, Pai, ele falou, tô com Pai, essa situação aqui. ele falou assim, Pai, eu sei que sempre me ouviste, mas essas pessoas precisam crer. Vê, não é Lázaro. Aham. Ele não quer dar um presente só para Lázaro, né? Talvez Lázaro lucra com a situação ali, né? Mas eu tenho firme pensamento que é a dureza ali. Que após isso ele falou, Lázaro. Até a morte que homem vence. Mas imagina você assistindo essa cena. Ler para nós algo que você já escutou muitas vezes é uma coisa, mas agora, ali em primeira mão, E tanto é que essa atitude, e obviamente Jesus sabia disso, essa atitude, na verdade, acho que marcou o início da condenação de Jesus, né? Porque ele fala que os fariseus, depois que aconteceu isso, os fariseus que viram essa cena, eles convocaram no Sinédrio uma reunião, sim, né? aí ele quer agora arrumar um jeito de condenar Jesus de todo jeito. Exatamente. Ele falou: se a gente não fizer nada, a gente vai perder o controle da situação. Mas só deixa eu voltar um pouquinho ali no feito e fazer um outro parênteses com outra passagem que é da Samaritana no poço. Jesus lê ela, né? Jesus como Deus lê ela. Ela tá lá no poço e tal, e ele chega para beber água num horário que ela já ia, que era diferente de todos os outros, porque ela tinha uma situação de social ali, de ter vários maridos, né? Ter tido. E aí Jesus chega fora do horário junto com ela e começa a ler ela, né? E aí ela começa primeiro questionar Jesus, se fecha e tal. E aí ela só se abre quando Jesus faz a leitura em voz alta, né? Ó, você de fato não é casada, porque aquele casamento foi assim, foi assado. O que ela faz? Quando ela enxerga com olhos de alma, da alma, do coração dela, que aquele ali é um Messi, é o Messias. Ela sai correndo e vai anunciar a aldeia inteira. Então, se a gente transportar esse acontecimento da Samaritana aqui para o Lázaro, é o mesmo fundamento. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o reino. Ele é o Deus. Então, o que ele quer ali, além, talvez, de trazer Lázaro de volta à vida, no sentido de mostrar para as pessoas a força do reino de Deus, né? Que para ele nada é impossível. Então, Lázaro, mais uma vez, lá acaba lucrando com a ideia de Jesus de anunciar o reino de Deus. Que homem é esse ali na circunstância? Você está assistindo, não tem nenhum texto. Que homem é esse que chama um homem que está lá guardado culturalmente, é a mesma coisa que a gente ia ali no cemitério. Culturalmente, já o que ia o que fazer. Primeiro ele manda tirar a pedra, segundo ele manda vir, terceiro ele vem. Que homem é esse? As pessoas que estavam ali na testemunha do acontecimento vão ser talvez os maiores disseminadores do que aconteceu ali. E é por isso que a fama de Jesus começa a incomodar. E ele foi muito bem claro, né? Essas pessoas precisam crer. Sim. Acho que duas vezes, né? Mais uma vez aqui a gente mexe com a fé, né? Uhum.
E por fim, ele ordena e Lázaro sai, andando. Você ia sair correndo? Essa é uma pergunta boa. É uma boa pergunta. Então, né? Porque eu fico imaginando, me imaginando assistindo a cena. Aham. Né? De repente vem o cara lá envolto a faixas, né? É a prefiguração também da ressurreição, né? O poder de Deus vence a morte, né? A cadeia da morte, né? Tanto que Jesus ressuscita, né? E ele talvez aqui seja um paralelo com a ressurreição do próprio Jesus no terceiro dia, onde o poder de Deus vai fazer o acontecer, ainda que as pessoas, que o homem não consiga entender. O que o homem não entendeu? O poder de Deus e o reino que ele quis implantar. O que o homem fez? Matou Jesus, assinou Jesus na cruz. Tanto que vai falar para ele, solte Barrabás, né? Por quê? Porque nem Pilatos não estava convencido, mas foi conivente, né? Então ainda dá, entre aspas ali, fala, vou soltar, hoje é dia um tal, um dia especial, vou soltar um. E aí o povo prefere Barrabás. Claro, citados ali pelos, né, fariseus, doutor ali. Mas aqui tem um paralelo. Como ele venceu com Lázaro aqui, 3 dias também é um paralelo, né? A ressurreição. Ele vai vencer de novo lá no... E aí é uma vitória definitiva, né? Aí é uma vitória definitiva. Por quê? Porque o mundo estava envolto em trevas novamente. Não tinha sacrifício mais possível. O único sacrifício tinha que ter valor inestimável. Qual é o valor inestimável? O Filho de Deus. Ele viria a ser o Cordeiro definitivo. Por quê? Porque para um pecado que não tinha tamanho, só um sacrifício sem valor poderia salvar e redimir a humanidade. Então, você ele é definitivo, né? A gente faz a memória, mas ele é definitivo e acontece todas as vezes na missa, né? Então você acha que a ressurreição de Lázaro, ele na verdade, ele veio para confirmar isso. Sim, prefigura, né? Prefigura a ressurreição de Cristo ali. Vence a morte, né? Não é confirmar que o poder de Deus não encontra é, barreiras. Nenhuma, nem a morte. E depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele saiu para fora. E aí? Foi viver de novo, ué. Mas um dia Lázaro morreu de novo, não morreu? Aí sim, aí teve. Porque, por isso que na teologia você vai falar reanimação. Aham. Né? E ele vai ter o juízo dele, né? Eu quero acreditar que ele deve estar com um Jesus lá dando risada na nossa conversa de hoje aqui, né? Né? Ele vai ter o juízo particular dele ali. Porque assim, ó, nós aqui, quando nós morremos, ocorre um juízo particular. Nosso destino é traçado. E quando Jesus vir na segunda vinda, que é o que está sendo agora falado no nosso tempo, Tá falando, sendo da falado escatologia, muito, né? Dessa segunda vinda, dos sinais e tal. Você acha que tá próximo ou não? Só faz um parênteses aí. Cara, não tem como a gente saber, a igreja não sabe, e eu acho que a gente não deve ficar arriscando, mas quando ele voltar, aí o purgatório deixa de existir, por quê? Porque ele vai fazer o juízo definitivo. Tinha parousia isso. Quando ele fizer o juízo definitivo, aí ele vai separar os dois lados quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Então quem tá no purgatório tá nesse processo de purificação, né? Por isso vale a pena aí fazer uma boa confissão, né? Eu penso muito nisso, sabia? Eu penso muito nisso, de verdade mesmo. Eu penso se um dia eu me deparar frente a frente com Jesus, para que lado ele vai me mandar, sabe? Eu acho que isso é instantâneo. Fechou o olho. É. Aconteceu. Não, e tem outra coisa também que eu penso assim, pessoalmente. Eu quero encontrar meus filhos no céu. Quero encontrar minha esposa no céu. Quero encontrar meus pais, meus avós. E será que esses laços serão E nós mantidos? vamos se reconhecer lá. Mas será que você vai continuar sendo o Rafael, o marido da Beatriz? Minha alma. Eu vou ter a consciência de quem eu fui, que eu fiz lá no céu. Então eu vou encontrar minha esposa lá. Falo até pra ela todo dia. Tem uns que não podemos nos separar de nenhuma maneira. Então a gente tem que se encontrar lá no céu de novo. Exatamente a mesma coisa que eu penso com meus filhos. Assim, não tem a ver com o assunto, mas a gente sempre tá pensando e às vezes as pessoas perguntam, né? Tem muitas pessoas que têm situações tristes e se afastam de Deus. Por exemplo, a mãe que perde um filho, pequenininho. Uhum. E aí a mãe que perde esse filho, às vezes pergunta, mas pra onde que vai essa criança que não foi batizada? Vai pro inferno? A resposta da igreja é que Deus, em sua infinita misericórdia, tem meios que a gente não conhece, que são misteriosos, para acolher essas crianças, tá?
E aí, então, essa mãe pode ter a certeza de, orando pelo seu filho, de que vai reencontrar o seu filho no céu. E aí já vai estar um bitelão. Vai ser mais esse bebezinho que morreu ali na incubadora, morreu na UTI e tal. Essa mãe vai encontrar seu filho no céu, cara. Você já imaginou a perfeição do plano de Deus? Por isso vale a pena. Talvez aí, quem tá ouvindo e vendo esteja morto em alguma área, né? E veja, mais uma vez, Deus não quer metade da gente, nem um terço, nem um oitavo. Ele quer tudo. Então, não adianta eu falar assim, não, mas eu sou honesto aqui e não sou ali. Ah, mas eu tô merecendo aqui e não tô fazendo ali. Não, ou é tudo ou não é nada. Né? Então, de repente, morno ele vomita, né? esse voltar para Deus, esse prêmio que é para nós a vida eterna, ele é muito mais valoroso e muito mais magnífico do que a gente conhece. Porque para conhecer a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, ler. E pouca gente tem hoje, no século XXI, tempo para se dedicar a isso. A gente mal tem tempo para se dedicar ao nosso ofício, né? Quanto mais se dedicar à nossa fé. Isso é muito doido, né? Porque a gente desenvolve tantas ferramentas para otimizar o nosso tempo e no final das contas a gente sempre fala. Talvez um não que tem- seja um fundamental a gente não faz. Né? Então, a nossa igreja tem o Lectio Divina, né? Que nos ajuda muito. Mas assim, o que eu queria deixar é isso aqui. Nesse sentido de céu, a verdade é uma só, é que nós vamos se encontrar lá, se a gente vencer. E é por isso a perfeição da igreja, porque a igreja é um corpo, Jesus é a cabeça. Militante significa que está na luta para chegar no céu. É aí assim, fala assim, mas quem são os santos? Os santos são modelos. Modelos. São modelos. É só uma pessoa de pouco esclarecimento pensa que porque a gente tem altar em casa, porque a gente tem um altar na nossa igreja, tem uma imagem do santo, nós estamos adorando ele. Isso para nós é batido, já é vencido há Pelo contrário, mais de 100 anos, né? não existe Não, eles são oração. modelos, eles são pessoas que a gente olha, por exemplo, São Padre Pio, que tinha lutas com o inimigo, que se dedicou o quê? A confissão, ao retorno das pessoas à vida, Toshi. Assim como eu posso ter o Cotrim como um modelo de vida. Modelo. Então, a imagem para nós, e veja, nós temos também a intercessão dos santos, porque eles são a presença de Deus. Assim como eu posso interceder por você. Nós podemos sim pedir a intercessão deles nesse sentido. Mas veja, o Padre Pio, que nós falamos aqui, ele se dedicou a ser um confessor. E tem tudo a ver com o que nós falamos sobre Lázaro, que Lázaro volta à vida, e o cristão volta à vida quando se confessa. Ele está puro de novo, limpo de novo, pronto para receber o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. E existe a necessidade para a Igreja Católica, né? Se confessar com um padre. E se eu falar, não, eu quero confessar direto com Deus? Não vale. Não vale? Porque ali ele tá investido. Ele está investido da função. Veja, nem Eucaristia, hoje você vê os ministros lá, né, ajudando, né? Mas o certo seria que só o padre. Porque ele está investido da pessoa de Jesus Cristo naquele momento. Então você não está se confessando para o padre. E a passagem bíblica que fundamenta isso o que desligares no céu, na terra eu desligarei no céu. O que ligares na terra eu ligarei no céu. Aqui está explicada a reconciliação. Então, na verdade, você não vai lá ir no padre fulano de tal. Na verdade, você vai por uma pessoa que está investida como Cristo. Né? Pedro, e começa ali, né? Hoje tu és Pedro e eu te darei a chave da minha igreja. Né? E na sequência depois ele vai falar isso que eu acabei de citar. Então, essa coisa de, não vou se confessar com o padre, é mais imaturidade. Imaturidade, porque o padre não pode revelar isso para ninguém. É mais maturidade do cristão do que qualquer outra circunstância. E ele dá a fórmula da absolvição depois. Quando a gente se confessa com Deus, não tem a fórmula da absolvição. E aí, só lembrando de Padre Pio, quando as pessoas iam confessar com ele, as pessoas terminavam e falavam assim, e aquele pecado, aquele pecado, aquele pecado, aquele pecado, aquele pecado. Jogava na cara ainda. Você não falou tudo. O carisma dele era esse, né? Trazer as pessoas assim como o Lázaro, nós falamos bastante aqui, trazer as pessoas de volta à vida.
E por isso o inimigo odiava tanto ele, né? Ele tinha lutas físicas, a cama dele amanhecia toda retorcida, era de aço, as de madeira não aguentava. Então os irmãos escutavam as brigas no quarto, física mesmo. Só saía na mão. Tem cartas que ele diz que o inimigo bate neles até nos ossos. E tem uma passagem dele assim que também é que os próprios inimigos vai se confessar com ele. Ah, E aí começa a contar vários pecados muito cabeludos. E aí ele percebe, ele fala pra mim aqui, viva Jesus, viva Maria. E aí o inimigo não fala. explode em enxofre. E esse local onde aconteceu ainda pode ser visitado. Aonde que é? Sabe? É Pietrelcina, né? A cidade, né? Itália, né? Na Itália. E esse local ainda pode ser visitado. Então, assim, imaturidade e uma catequese talvez não tão bem feita da nossa parte, não da igreja, de que o catecismo da igreja católica tem tudo esmiuçado, isso tudo esmiuçado, que nós conversamos aqui, isso tá tudo esmiuçado. Tem o livro, né? O Catecismo da Igreja Católica, é um livro amarelo. E é só assim, né? Se Lázaro precisou da intervenção de Jesus, nós precisamos da intervenção de Jesus na pessoa do sacerdote para poder comungar corpo, alma e divindade de Jesus e tá fazendo parte desse corpo divino, né? Militante em busca do céu, que eu não quero nem saber do inferno, né? E aí às vezes a gente faz escolhas aqui hoje, né? Na nossa vida que muitas vezes não condizem com o céu, né? Com o testemunho, né? De quem quer ir pro céu, né? Uau! É isso aí. É isso aí. Cotrim, cara, queria ficar conversando mais aqui sobre isso mesmo, mas eu acho que a gente não pode se alongar tanto, até porque você tem seus compromissos, né? Tem que buscar os seus filhos. Mas para a gente poder finalizar aqui, nossa, você disse tanta coisa legal. Acho que Deus disse através de você muita coisa legal aqui. Mas sobre a passagem de Lázaro, o que você acha que seria a maior lição que isso poderia nos trazer? Que Deus sempre tira o bom do ruim. Então, no contexto aqui morreu, isso é ruim. Deus sempre tira o bom do ruim, sempre. Sempre. E aí assim, a gente pode ir para até as situações sociais, né? Enchente no Rio Grande do Sul, a gente tem que crer que Deus sempre tira o bom do ruim. Se ele permitiu, assim como permitiu Jó, ele permitiu uma circunstância na nossa vida, é porque ele tem algo de melhor para tirar na nossa vida. Mesmo que isso fuja do nosso entendimento. Mesmo. E sempre foge, né? Porque nosso entendimento é super limitado. Mais uma vez, é fruto do ocidente, da ciência e da arte e da cultura dos últimos, talvez, 200 anos. Cara, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo isso agora precisavam ouvir isso. Então, Deus sempre tem, mas eu, sei lá, tive uma doença. Deus sempre, tem vários santos que morreram doentes abraçando Jesus e aí fica um cheiro de rosa no lugar onde ele ficou ali. Então, Deus sempre tira algo bom. E aí nós falamos do céu, né? Pô, que você trocaria essa terra pelo céu? Eu trocaria, desde que eu tivesse a chance de encontrar minha família lá depois, né? Jesus, eu quero ajudar eles a se converter aí no caminho, meus pequenos ali ainda, para deixar eles tudo mais ou menos organizado e certo, pra gente poder fazer festa no céu depois, entendeu? Acho que isso é. E essa é a certeza que Deus tira o bom do ruim. Família não fica para trás. Nunca. A gente precisa Nunca. arrastar. Nunca. Família não fica para trás. É que eu acho que às vezes a gente, nesse assunto aí, na questão da família, às vezes a gente tem modelos, né? E a gente vê isso com as crianças, né? Porque o pai dele, porque a mãe dele faz isso, a mãe dela faz isso. E às vezes a gente tem um modelo e não pergunta para a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Jesus, qual é o modelo que você quer para minha família? Qual é o modelo de pai? Qual é o modelo de esposo? Qual é o modelo de filho? Qual é o modelo de neto, de primo, de irmão, de amigo, de cunhado? Qual é o modelo que você quer para mim? Se nós fizéssemos essa pergunta, talvez o mundo não seria tão
cruel como é hoje, né? E aí, cara, é um negócio que eu tenho muito pra mim, que entra numa das maiores mentiras que acho que as pessoas falam hoje, que é: Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus não me aceita do jeito que eu sou. Deus me recebe do jeito que eu estou. Mas ele tem planos e anseios muito maiores daquilo que eu sou E hoje. vai revelar. E às vezes a gente não quer ver. Eu gosto da imagem do pai do filho pródigo, né? É aquele Tá aí uma senhorzinho, outra passagem que a gente podia conversar aqui, hein? é aquele senhorzinho que tá na beira do caminho, esperando o filho, mas ele mandou fazer a túnica, ele mandou fazer o anel, ele mandou fazer a sandália, e aquele senhorzinho a gente tem que lembrar, porque como nós somos mesquinhos, que a gente faz, vou dar uma vacilada aqui, depois faço minha confissão, né? A gente tem que lembrar que aquele senhorzinho tá ali de pé esperando a gente com a cara bondosa, mas passou pela cruz. Então ele não pode brincar com a misericórdia divina, né? Com o que Jesus fez por nós, né? Então eu gosto do filho pródigo por isso. Ele espera que a gente volte à casa do pai. E aí a casa do pai são as regras do pai, né? E a casa de Deus, as regras de Deus. Não tem. É que às vezes a gente quer colocar O nosso entendimento. ser uma camiseta que não serve, né? E quer insistir nela, que ela serve, quer fazer uma adenda aqui, um corte, uma costura, não tal, manda uma costureira do inferno que faz um negócio pra você caber dentro daquela circunstância. Você cabe assim e se aceita assim, né? Não, calma aí, Deus te fez por um propósito. Maravilha. Rapaz, dá pra conversar bastante aqui, hein? Mas vamos lá. Cotrim, eu queria que só você pudesse, para finalizar aqui, deixar como as pessoas podem encontrar você, para que quem esteja assistindo aí, de repente, possa seguir você nas redes sociais, ou então possa, de repente, você é um advogado, é um cara é, temente a Deus, e eu, particularmente, eu gosto de contratar serviços daquelas pessoas que eu confio e acreditam naquilo que eu acredito também. Então, para essas pessoas, como que elas podem te encontrar? No Instagram, pode ser? Pode ser, Cotrim com M no final, _ Rafael. Cotrim com M no final. Eu sou low profile nas redes sociais, mas manda um direct lá que a gente responde com certeza. Maravilha. Pessoal, então esse foi mais um episódio do SGCast. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Comenta aqui se vocês sugerem algum outro assunto. Se faz sentido para vocês esse tipo de assunto, assim como fez sentido para mim. Eu saio daqui dessa conversa hoje com o Cotrim de maneira maravilhada com tudo aquilo que você disse. Sem dúvida nenhuma, eu vou assistir de novo tudo aquilo que a gente conversou aqui, porque sem dúvida foi Deus falando através de você, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo serão impactadas e vão sair desse episódio muito melhor do que quando começaram. Obrigado, Amém. amém, e espero que a gente possa se encontrar novamente aqui para tratar de outros assuntos do mesmo segmento bíblico. Vamos, Tá bom? vamos linkar ele com a atividade nossa. Exatamente. Valeu, Cotrim. Valeu, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus.